Salve, salve, senhoras e senhores, Spider leigo na área. E hoje eu tô usando uma lente diferente, é o mesmo celular, a mesma câmera. Quer dizer, mesma câmera não dá pra dizer, olha um avião no céu lá, ó, que legal. Mas é outra lente. Eu tava, até o vídeo anterior, eu tava usando a lente macro. A lente macro não, a lente grande, ultra grande angular. Agora eu tô usando a lente principal. Digam aí se tem alguma diferença entre as lentes. Tá fora. Só vou abrir aqui o horário de Brasília.org. Não abre pelo Firefox. Deixa eu ver se abre pelo Microsoft Edge. Já passo para a explicação já de Gênesis capítulo 1 versos do 3 em diante. Aqui abriu. Oh, burro! É Ctrl W, não Alt F4, poxa. Tá, vamos lá de volta então. Abra! Agora não. Aí, agora foi. Desculpa. Devia ter aberto antes. Agora já foi. Bom, vamos lá. Tá, vamos lá. Eu sei que eu comecei no vídeo anterior falando sobre Gênesis capítulo 1, verso 3 e 4, versos 3 em diante. Mas eu acho que é bom eu recapitular, é bom eu falar de volta algumas coisas que eu comentei, porque eu acho que aquele vídeo ficou catártico demais. Ele ficou pouca explicação e muito pegar no pé, vamos dizer assim, né? Então eu vou começar de volta a explicação de Gênesis capítulo 1, versículo 3. É claro, aquilo que foi falado no vídeo anterior ainda está válido, mas eu acho que é importante pegar de volta a explicação, né? Bom, vamos lá. Disse Deus, haja luz e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e separou a luz das trevas, e Deus chamou a luz dia e as trevas noite, e da tarde e da manhã o primeiro dia. Bom, começando pelo haja luz, né? O haja luz ali é a forma, a primeira forma como Cristo se revela na sua palavra, né? Em forma de palavra, realmente, literalmente, né? Por isso que nós falamos tanto sobre a palavra com P maiúsculo, porque Cristo é a palavra. Cristo é a essência da palavra que foi proferida pelo próprio Deus, né? Igual eu tinha comentado no vídeo anterior, vou ressaltar nesse vídeo aqui algumas coisas. Só repassando, hoje é terça-feira, dia 17 de maio de 2022, às 14 horas e 2 minutos, ok?
Então, algumas pessoas vão dizer que Cristo, aqui em Gênesis 1:3, é a luz. Né? É a luz que houve, né? Que foi gerada, que surgiu, né? Aí, para poder justificar Cristo sendo a luz, muitos vão dizer para a leitura ser feita em 1 João, capítulo 1, do versículo 1 em diante, e para fazer a leitura do Evangelho de João também, né? Então vamos fazer a leitura aqui para ver se realmente condiz, tá? Eu vou tentar olhar mais para a câmera, porque eu percebo que eu olho mais para a tela para monitoração do que para a câmera em si, né? Como se eu não estivesse olhando para vocês. Agora eu tô olhando bem para vocês. Mas enfim, vamos lá. Primeira epístola, primeira carta geral de João, capítulo 1, versos do 1 em diante, vai falar assim: aquele que era desde o princípio, a quem ouvimos e a quem vimos com nossos próprios olhos e o temos contemplado, e com as nossas próprias mãos temos apalpado, aquele que é o verbo da vida, aquele que é a palavra da vida. Versículo 2: porque a vida se manifestou e nós a vimos e dela testificamos, e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que ouvimos e o que vimos e o que ouvimos, isso também é o que vos damos a conhecer, para que vós tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que a vossa alegria seja plena, para que o vosso gozo seja pleno. Versículo 5: este é o evangelho que ouvimos dele e vos declaramos, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, assim como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos santifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado e andamos em trevas, nos enganamos a nós mesmos. Nos enganamos, não é assim que está escrito não, tá? É que quando eu vejo redundância assim, eu gosto de caricaturizar bem a redundância. Versículo 8 novamente. Se dissermos que não temos pecado e andamos em trevas, nos enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda maldade. Se dissermos que não pecamos e andamos em trevas, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então aqui a gente viu sobre a luz, né? Versículo 5 principalmente, novamente. 1 João, lá quase no finalzinho da Bíblia, 1 João capítulo 1, versículo 5. Este é o evangelho que ouvimos dele e vos declaramos, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. E daí a gente vai para a leitura do Evangelho de João, capítulo... Lucas, cadê? João 6, João 5, João 4, João 1, versículo 5, também fala sobre a luz. Versículo 4 e versículo 5. A vida Evangelho de João, capítulo 1, versículos 4 e 5.
A vida estava na palavra, no verbo, e a vida foi manifestada para ser a luz dos homens. E a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não compreenderam a luz. Daí alguém pode dizer, tá aí, ó. Essa é a prova de que Jesus Cristo é a luz em Gênesis capítulo 1, versículo 3. Não. Essa é a prova de que Jesus Cristo não é a luz em Gênesis capítulo 1, versículo 3 e versículo 4. Por quê? Vamos estudar, vamos analisar o texto bem certinho. Primeira carta de João, lá quase no finalzinho da Bíblia. Capítulo 1, versículo 5. Este é o evangelho que ouvimos dele e vos declaramos que Deus é luz. Prestem atenção, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. E esse não há treva nenhuma, ele no hebraico, no grego, existem verbos que são conjugados, lembrei a palavra, existem verbos que são conjugados de forma que o verbo falado é meio parecido com o que nós temos no português como gerúndio. O gerúndio do verbo andar, por exemplo, é andando. Esse gerúndio denota uma ação que teve um início, mas que ainda está em continuidade. Que não houve um término para essa ação, pelo menos por enquanto, pelo menos até o momento em que esse verbo foi conjugado. Andando, por exemplo, houve um início em que a pessoa ou a coisa começou a se mover com os pés, com as patas, né? E não parou de andar até o momento em que o verbo foi conjugado. Ela ainda está andando. No hebraico eu sei que tem, no grego eu não tenho certeza, um tipo de conjugação verbal que que faz com que o verbo não tenha que faz com que a ação não tenha necessariamente um início, um meio e um fim, né? Então, eu não tenho bem certeza quanto a isso. Novamente, é bom sempre lembrar do seguinte fato. Paiter, o leigo, falando, certo? De novo, é um leigo, uma pessoa leiga, falando de algo que não domina, de algo que não tem domínio. É uma pessoa leiga falando de algo que não tem domínio, mas que gosta muito. Tá? Então, se você tiver um conhecimento mais aprofundado que o meu, por gentileza, faça teus comentários, reporte-se à área de comentários, né? Para você dar a tua explicação, teu ponto de vista. É bastante importante essa troca de conhecimento, né? Mas vamos voltar para o ponto aqui. E a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Né? De volta, aqui fala que a luz resplandeceu. Peraí, tem alguém aqui. Dá uma pausa. Realmente tinha. Desculpa. Agora eu até me perdi na linha de raciocínio que eu tava seguindo. Mas eu sei que eu tava falando sobre a luz, né? Sim, realmente, em 1 João e no Evangelho de João falam sobre luz. Mas, vamos prestar atenção num detalhe de Gênesis capítulo 1, versículo 4.
viu Deus que a luz era boa e separou a luz das trevas. Eu estava comentando sobre o verbo que existe no hebraico e que não tenho certeza que exista no grego, né? Que dá uma noção de gerúndio muito mais aprofundado do que nós temos no português aqui, né? No português Brasil. Que vai falar sobre o verbo. Eu estava comentando sobre o verbo que não tem necessariamente início, nem meio, nem fim, né? Eu acho que era sobre isso que eu estava comentando antes de eu dar pausa no vídeo. Aqui em 1 João, Pedro, cadê? Pedro. Eu acho que, eu não sei se é importante eu comentar, eu não tenho o roteiro, tá? Tudo que eu falo aqui é o que eu pego assim na voada, sem roteiro mesmo, tá? O versículo que eu lembro mesmo, tá? A única coisa que pode acontecer é eu pegar algumas anotações que eu tenho aqui no caderninho, mas que não é sempre que eu pego. Às vezes que eu pego o caderninho, eu acabo citando, tenho anotação no caderninho, vou pegar lá. Agora de resto, é de memória, tá? E a Bíblia, claro. Mas vamos lá. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Que Deus é luz. Esse do verbo ser, ele está exatamente nesse gerúndio contínuo. Não tem necessariamente início, nem meio, nem fim. Ele sempre foi e continua sendo, né? É esse o nome dele, inclusive. Eu sou o que sou. No sentido nesse sentido de gerúndio não iniciável e não terminável, tá? Se ele é luz, e sempre foi luz, e sempre será luz, como é que nós temos essa informação aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 4? E separou a luz das trevas. Por isso que no vídeo anterior eu falei que não faz sentido ele ser luz aqui no começo. E assim como eu disse no vídeo anterior, é por isso que eu acredito que ele seja a palavra que sai das entranhas do Pai. Lembra que eu comentei sobre o pulmão? Né? Se a gente for ler lá o texto de volta, vamos lá para o texto de primeira carta de João, capítulo 1, versículos do 1 em diante. Aquele que era desde o princípio, a quem ouvimos e a quem vimos com os nossos próprios olhos e o temos contemplado. E com as nossas próprias mãos temos apalpado aquele que é a palavra da vida, o verbo da vida. Logos, se eu não me engano, o termo grego usado aqui. Eu acho legal quem sabe bem do grego. O pastor Iago Martins, o Rodrigo Silva, eles têm um conhecimento bem bacana de grego, então eles conseguem falar esses textos todos em grego. Eu acho bem legal. Eu, infelizmente, não tenho esse conhecimento ainda. Espero ter num futuro próximo, porque eu acho isso muito incrível. Mas vamos lá. Ele, antes de falar sobre luz, fala sobre palavra. Tanto aqui na primeira epístola que ele escreveu, como lá no Evangelho, né?
Você vê que aqui em 1 João capítulo 1, no próprio versículo 1, ele já fala sobre o verbo da vida, a palavra da vida, né? E se a gente for lá para o Evangelho, vamos correr lá para o Evangelho, Romanos, Atos, Lucas, João. No princípio era o verbo, a palavra. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. A palavra estava no Gênesis com Deus. E depois, lá no versículo 4, no versículo 5, ele vai falar sobre a luz. Então, antes da existência da luz, antes de Cristo ser revelado como luz, ele primeiro é revelado como palavra. Então, o entendimento que eu tenho a respeito disso é o seguinte. Esse é um exemplo que o próprio Deus deu, né? Se a gente for fazer essa comparação, é como se Moshe fosse a representação divina de Deus e Arão fosse a representação divina de Cristo, né? Ou, pegando outro exemplo, é como se João Batista fosse a representação divina da palavra e Cristo fosse a própria palavra, a própria palavra viva e em carne, né? É um conceito um pouco estranho para nós hoje em dia, mas que para a época em que o texto foi escrito fazia total sentido. Porque isso são palavras não minhas, mas do que eu ouvi do Rodrigo Silva comentando em algumas lives, né? Na época, os essênios, eu acho que eram os essênios, eles tinham a seguinte ideia. Tudo tem origem, tudo tem um início, uma origem primordial. E essa origem primordial, ela habita no campo das ideias. Aí entra aquela questão do estoicismo que eu citei em um dos vídeos anteriores. Não necessariamente no vídeo anterior, mas num dos anteriores, né? Essa questão do estoicismo, onde tudo está no campo das ideias, surge daí dos essênios, se eu não me engano. Nisso eu não tenho certeza nenhuma. De volta a Paiter o Leigo comentando aqui, tá? É bom dar uma visitada no que o Rodrigo Silva fala sobre isso, né? Mas eu tô fazendo um en passant aqui para poder dar esse ponto de vista sobre Gênesis capítulo 1:3 e 1:4 e 1:5 também, né? Tá, então é meio que isso, sabe? É por isso que eu acredito que a revelação de Cristo aqui em Gênesis 1:3 e 1:4 não seja da luz, seja da palavra. Porque não faz sentido dizer que Deus é luz e depois Deus separou a luz das trevas. Deus é luz e nele não há treva nenhuma e nem nunca houve, né? Voltando naquela questão do verbo no infinitivo, né? E separou a luz das trevas. Então, essa luz que foi criada aqui, é importante mencionar o seguinte: existe diferença entre criação e feitura. Lembra no começo, no primeiro vídeo dessa série, que eu comentei que criou aqui seria importante? Porque existe diferença entre criação e feitura, tá? Isso a gente vai conversar mais lá pra frente, quando a gente chegar em Gênesis capítulo 2, versículos 3
e 4, não, versículos 2 e 3. Gênesis 2, 2 e 2, 3. A gente vai conseguir se aprofundar um pouco mais nessa questão da diferenciação entre criação e feitura. Tá? Mas comentando um pouco en passant sobre isso, é o seguinte: quando Deus cria a nível espiritual, porque Ele é espírito. Se a gente for lá para, se eu não me engano, João, o Evangelho de João, capítulo 4, capítulo 5, eu não tenho nem certeza se é João mesmo. Pera aí, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. João 3, Nicodemos. Tá aqui, ó. João capítulo 4, versículo 24. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Deixa eu dar uma pausa aqui, não no vídeo, mas na explicação, que eu acho que pode ser que tenha muita gente que pense, cara, você devia montar um roteiro primeiro, para depois começar a gravação. É certo, ok, eu concordo que seria muito bom se eu tivesse montado um roteiro antes, mas entendam, para quem, é claro, quem é ateu não vai entender muito bem esse conceito, mas quem é ateísta vai conseguir entender bem esse conceito, que é o seguinte: nós cremos que o Espírito Santo fala, e nós cremos que o Espírito Santo fala através da palavra de Deus, através da Bíblia, e nós temos essa consciência de que Jesus Cristo é a palavra, né? Inclusive, esse é o motivo de eu não riscar as minhas Bíblias, né? Se você for pegar as Bíblias que eu tenho, nenhuma delas tem marcação nenhuma. Nem marca-texto, nem sublinhado com caneta, nem com lápis, nem com nada. Porque eu tenho essa consciência, Jesus Cristo é a própria palavra. E a palavra que nós temos hoje, ela é escrita. Antigamente a palavra era só falada. Lembra que eu comentei sobre a tradição falada? Que Adão contava as histórias do que acontecia no jardim para Caim e para Sete. E depois Caim e Sete contavam para os seus filhos, e depois para os filhos dos seus filhos, e assim por diante, até que a escrita começou. Cristo era a palavra falada no começo, e depois passou a ser a palavra escrita, e depois a própria palavra em carne e osso, andando por essa terra que ele criou. E hoje em dia nós temos novamente a palavra como formato escrito, né? O próprio Cristo entre nós, só que em formato escrito, né? E nós cremos que o Espírito Santo fala através da palavra, né? Apenas a letra, né? Tem muita gente que não gosta de ler a Bíblia, e tem muita gente que até tem vontade de ler, mas não consegue. Espera aí. Tem muita gente que até tem vontade de ler, mas não consegue. Ou porque tem medo de ficar louco, ou porque tem medo de conspiração, né? Ou porque, sei lá, por qualquer motivo. A pessoa não consegue sentar e meditar um pouco na escrita bíblica, né? E quando a pessoa lê, a pessoa percebe. O Leandro Carnal, por exemplo, é ateu, mas ele considera demais a escrita bíblica, né? Tanto que ele comenta
vez ou outra, né, que tem alguns teístas, alguns cristãos, alguém que se diz cristão, que chega para ele e fala: cara, você precisa ler a Bíblia para você deixar de ser ateu. E o Leandro Carnal responde: cara, é o que eu mais faço é ler a Bíblia, né? Então, apesar de ele ser ateu, ele entende que o texto bíblico é de extrema importância. Falta algo para ele, assim como faltava algo para o jovem rico que chegou para Jesus e perguntou: tudo isso eu tenho vivido desde minha meninice, mas eu sei que me falta alguma coisa e eu preciso saber o que é que me falta. Para o jovem rico era ter um desprendimento das coisas materiais. Para o Leandro Carnal, eu não sei o que é que falta para ele. Eu sei que falta alguma coisa, porque ele já tem a faca e o queijo na mão, ele só não acredita. E é a parte mais importante. Crer no Senhor Jesus e será salvo. A parte mais importante é a parte que falta para ele. Eu não tô aqui para dar respostas, talvez, né? Claro que, de volta, nós que cremos que o Espírito Santo fala, que o Espírito Santo ministra. E talvez uma dessas ministrações seja a resposta que o Leandro Carnal precisa. Né? Não que ele esteja procurando alguma resposta, e não que seja eu que vá trazer essa resposta para ele, mas eu creio que Deus é o Deus que responde até as nossas respostas. Deus responde as nossas perguntas, mas mais do que isso, ele vai além. Ele responde também as nossas respostas. Né? E eu creio que falta alguma coisa para ele ainda, e não só para ele, mas para muita gente. Né? De volta, eu não quero ser presunçoso, né, dizer que eu vou trazer todas essas respostas, não, de forma alguma. Mas pode ser que o Espírito Santo me faça de um instrumento bem tocado e que ministre as palavras que são mais corretas possíveis, né? É por isso que eu não faço roteiro, que eu pego livre e termino livre de roteiro. Não que o roteiro vá prender. O roteiro é muito importante, mas no caso bíblico também daria para fazer roteiro, mas eu acredito que daí eu ficaria muito mais preso ao roteiro e não daria tanta liberdade ao Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem ministra quando dá palavra. E eu acredito que se eu fizer um roteiro, vai ser mais coisa... É claro, o vídeo está sendo meu, está sendo feito por mim, mas eu tento dar a máxima liberdade possível para que o Espírito Santo possa ministrar. E eu acredito que se eu fizer um roteiro, eu vou ficar muito mais preso ao roteiro e à revelação que o Espírito Santo tem para aquele momento do que para o que o Espírito Santo tem para agora, certo? E vamos dizer que eu estivesse lendo um roteiro agora. Eu estaria preso à revelação que me foi dada no passado. E talvez se tiverem novas revelações para agora, eu não tenha essa finesse de prestar atenção no que o Espírito Santo fala, sabe? Eu acho que roteiro é muito importante, mas para a maioria das coisas, para uma minoria de coisas, eu acho que vale a pena a gente fazer um flow de ideias, vamos dizer assim, tá? Conversa sem roteiro. Dá uma pausa no vídeo. Continuando, você pode ver o tempo aqui, ó. Da vez que eu parei da outra vez, a que eu parei agora. Vamos lá. É por isso que eu não faço roteiro. Eu acho que roteiro é sim extremamente importante, mas eu não gosto de ficar tão preso assim a roteiro, beleza?
Então vamos continuar aqui. Vamos ler de volta João capítulo 4, versículos 23 e 24. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque também o Pai procura a qualquer um desses adoradores que assim o adorem. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Eu vou abrir um parênteses aqui, que eu acho bastante interessante o que algumas pessoas falam. Nossa, Deus é quase uma criança mimada, né? Que está procurando adoração. Deus é carente de afeto e de atenção, porque Ele está procurando adoração. Não. Veja o que fala o texto. Mas a hora vem, e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque também o Pai procura a qualquer um destes adoradores que assim o adoram. Deus não procura por adoração. Adoração Ele já tem de sobra. O que Deus está procurando, de acordo com o que a palavra fala, é o adorador. Adoração é apenas a desculpa, entre aspas agora, tá? A adoração é apenas a desculpa que Deus usa para atrair para si o adorador, tá? Então não, Deus não é carente de afeto, Deus não é carente de atenção, Deus não é como uma criança mimada. Ele é soberano em si e permite que nós tenhamos uma pequena prova dessa soberania dele, através da palavra que é Cristo. Tá? Então vamos lá. Deus é Espírito. Como Deus é Espírito, assim como eu já tinha mencionado num vídeo anterior, nós entendemos, nós que cremos, nós entendemos que Deus é antes do espaço, porque criou o espaço. Se Deus criou o espaço, Ele não está preso ao espaço, Ele é antes do espaço. Deus criou o tempo, portanto Ele não está preso ao tempo, ao Cronos, que é o tempo que nós temos, cronológico, esse que está correndo aqui, né? O tempo que nós conhecemos como tempo, né? Deus não está preso ao tempo, Deus não está preso ao espaço. Portanto, Ele vive numa dimensão diferente da nossa, e agora com dimensão pode ter acionado um alarme gigantesco de conspiração na cabeça de algumas pessoas, né? A dimensão que eu falo aqui não é necessariamente conspiratória, tá? Eu acho que se vocês acompanharam os vídeos anteriores, vocês sabem que o que eu falo aqui não tem tanto a ver com conspiração, né? Mas é mais científico do que conspiratório, né? Sabendo que Deus vive num tempo diferente do nosso, num espaço diferente do nosso, Ele também muito provavelmente deve viver numa dimensão diferente da nossa, tá? E essa dimensão é o que nós chamamos de dimensão espiritual. Não tem nada a ver com física quântica, nem nada disso. Tá longe disso. De novo. Tá? Mas Ele vive numa dimensão diferente da nossa. Eu não saberia explicar qual é essa dimensão, mas nós chamamos de dimensão espiritual. De volta, lá em João, o Evangelho de João 4:24, Deus é Espírito, tá? E Deus é Espírito e Deus é luz, de acordo com o que a gente leu lá na primeira epístola de João, na primeira carta de João, e no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 4 e 5. Deus é Espírito e Deus é luz, e nele não há treva nenhuma, nem nunca houve, nem nunca haverá treva. Então essa luz que é citada aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 3, é uma luz diferente da luz que Deus emana, tá?
Eu acho que seria extremamente importante explicar essa diferença entre criação e feitura. Só que daí eu ia pular muita coisa para poder chegar em Gênesis capítulo 2, versículo 3 logo. E não é isso que eu quero. Não é isso que eu pretendo, né? Eu pretendo seguir uma linha, né? Se bem que a gente já tá pegando lá no Novo Testamento também, mas a gente não saiu de Gênesis capítulo 1 ainda. Tá? Então é essa sequência que eu quero tentar trazer, tá? Então vamos rever o seguinte. E disse Deus: haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e separou a luz das trevas. E Deus chamou a luz dia e as trevas noite, da tarde e da manhã o primeiro dia. Então a gente já viu que a luz aqui, que Cristo aqui não é a luz, Cristo aqui é a palavra. Deus fala e Cristo sai das entranhas de Deus, fazendo a ação acontecer da palavra que foi lançada. É como se Deus fosse o narrador e Cristo fosse o agente da ação que o narrador narrou. Não sei se ficou clara essa analogia, mas essa é a forma mais clara que eu tenho para tentar explicar essa questão de Cristo ser a palavra. É como se Deus fosse o narrador e Cristo fosse a ação narrada pelo narrador sendo feita, sendo concretizada. Acho que deu para entender, né? Talvez tenha ficado um pouco estranho, mas acho que deu para entender. E o que é a luz aqui então? Já que a luz aqui nesse contexto não é Cristo. Cristo aqui é a palavra, não necessariamente a luz. De volta. Enache Hairologos. Enache Hairologos. Eu acho que é assim que fala. No princípio, no começo, era a palavra. E a palavra Hairologos prospanteon. Eu tenho muita vontade de aprender essas coisas. No começo era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Os essênios diziam que tudo teve um princípio, e eles chamavam esse princípio de palavra, mas não a palavra como nós temos hoje em dia. A palavra é uma palavra qualquer, não. Logos é uma palavra mais específica, que eu acho que não tem uma tradução mais exata possível. Mas é mais ou menos isso. No começo era a palavra, né? Os essênios acreditavam que o começo de todas as coisas era a ideia. Tudo estava no campo das ideias, e a ideia é a ideia que gerava a palavra. E João veio explicando exatamente isso no Evangelho de João. Sim, vocês estão certos, essênios. Tudo tem origem na palavra. Mas o que vocês não sabem é que a palavra é uma pessoa. A palavra se fez carne, tabernaculou entre nós, e nós o vimos, Filho unigênito do Deus Altíssimo. Ele vive em luz porque ele é a própria luz, e ele é espírito. Então, ele sendo espírito, a luz que foi gerada, que houve aqui em Gênesis 1:3, não é uma luz espiritual, é uma luz física. Aí a gente entra para a questão de física. O quanta da luz, a partícula da luz, o fóton.
e separou a luz das trevas. Aí cai no que eu tinha mencionado no vídeo anterior. Vamos pro caderninho agora. Deixa eu pegar meu caderninho aqui. Você faz a tua anotação aí e eu faço a minha aqui. Deixa eu ver se consigo achar logo em cima da hora aqui de volta. Aqui, ó, achei. Eu vou ler o que eu escrevi no meu caderninho aqui no dia 23/11/2020. E só pra lembrar, a gente tá em 2022, tá? Dia 2/11/2020 e depois eu fiz uma complementação no dia 23/11/2020. Tá, então tem cerca de 2 anos isso que eu escrevi aqui no caderninho. Tá? Mas é válido para o que nós vamos abordar. Lembra que eu falei, né? Não gosto de me prender muito a roteiro, mas se eu vejo que se encaixa no contexto, por que não trazer? É um conhecimento a mais que pode ser gerado, né? De volta, escrevi isso em 2020 e nós estamos hoje em dia em 2022. Hoje é dia 17 de maio de 2022, às 14 horas e 52 minutos. Tá? Fala a respeito da criação de céus como tendo mais de um. A terra foi criada, mas estava sem forma, vazia e em trevas, com um grande abismo cheio d'água. O Espírito Santo estava sobre as águas, não nas águas. Deus é luz no mundo espiritual, mas tudo que existe no espiritual precisa ser manifesto no mundo físico. Mas como tornar visível algo que em essência não pode ser visto? Foi nesse momento que ele criou as bases para a física como um todo, tanto a física clássica, que compreende do átomo até as coisas maiores, quanto da ultrafísica, que compreende do átomo até as coisas menores, mecânica quântica. Detalhe, a respeito da luz, não é dito nem que a luz foi criada, nem que a luz foi feita. É dito que houve luz. 23/11/2020, verso 4. As trevas, 5%, pode ser que caia o vídeo a qualquer momento. Mas vamos continuar aqui. As trevas dominavam o segundo mundo, o que Deus fez, mas não dominavam o primeiro mundo, o que Deus criou. As trevas não dominavam o primeiro mundo, o espiritual, porque Deus é espírito e Deus é luz. O texto afirma que a luz é boa, mesmo aquela que foi manifestada. O texto ainda afirma que por determinado tempo luz e trevas estavam unidos, depois de a luz ter sido manifestada. É por isso que fala que separou a luz das trevas. Se separou a luz das trevas é porque luz e trevas estavam juntas. É por isso que eu acredito que Cristo aqui não seja a luz, Cristo seja realmente a palavra. Porque nunca houve mal em Cristo. Sempre houve bondade em Cristo. E depois o texto vai afirmar que a luz era boa. Se a luz era boa, as trevas eram ruins. E se luz e trevas estavam juntos e dizer que Cristo aqui é a luz, você percebe que nesse caso o texto estaria entrando em contradição. Mas nós entendemos que a palavra nunca se contradiz. As pessoas às vezes têm um entendimento errôneo sobre a palavra e faz com que esse entendimento errôneo e errado faz com que a palavra entre em aparente contradição. Mas a palavra realmente nunca se contradiz. Tá? Então voltando lá. Luz e trevas estavam unidos depois de a luz ter sido manifestada. Esse é um período chamado de Era da Grande Unificação. O texto afirma que Deus separou a luz das trevas. Isso se deu com a formação dos primeiros átomos, cerca de 380 mil anos depois do período da Grande Unificação. Separou luz das trevas e a luz era boa. Verso 5. Depois de separar a luz das trevas,
Deus determina que o tempo dita alguns ciclos, confrontar com Eclesiastes 3. Aí surge o conceito de dia relacionado à luz e ao que é bom, e de noite relacionado a trevas, e da tarde e da manhã, um dia após o outro. Basta a cada dia o seu próprio mal, né? A gente comentou um pouco sobre Gênesis capítulo 3, capítulo 4 e deu uma passada em Gênesis capítulo 1, versículo 5. Eu acredito que no próximo vídeo a gente já vai passar para Gênesis capítulo 1, versículo 6 para frente. Tá? Esse vídeo ficou um pouquinho maior do que eu gostaria que ficasse, ficou com 50 minutinhos, mas eu acho que a gente conseguiu destrinchar um pouco, eu acho que a gente conseguiu destrinchar bem essa questão de luz, e Cristo ser a luz, e Cristo ser a palavra, e Cristo não ser a luz aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 3 e versículo 4. Beleza? Então, ficamos por aqui por enquanto, e no próximo vídeo nós voltamos, e então até a próxima. Falou!